Quantos querem mais de Deus, amém? Tá pouco ainda, né? Ainda não chegou a transbordar. Sobre isso que o Senhor, Ele tem falado no meu coração esses dias. Acho que foi domingo passado, não lembro se foi domingo antes da Sônia pregar. O pastor ministrou uma palavra sobre fome e sede de justiça. Cara, que palavra. Confesso que aquilo tocou muito meu coração, irmãos. E com o decorrer da escola bíblica, de tudo que a gente tem estudado esses dias sobre o Espírito Santo, de tudo que a gente tem estudado sobre a palavra de Deus, sobre como Ele fala aos nossos corações, confesso que fica difícil se manter, se manter longe, apesar de todas as dificuldades. E o Senhor é maravilhoso, amém? Eu queria compartilhar com vocês, para quem está anotando, o tema da palavra é insaciáveis. Abra sua Bíblia em Salmo 51, um salmo muito conhecido. Amém? Vai falar o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão de suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente eu fiz o que é mal aos seus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o seu louvor, pois não te agrada de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Senhor. Faze bem em Sião segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém, e então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o seu altar serão oferecidos novilhos. O que a gente percebe nesse salmo? Um homem totalmente insaciável de Deus. A gente percebe muita coisa nesse salmo que Davi está escrevendo, mas o que dá mais para perceber é que Davi, ele tinha em seu coração era insatisfação em se manter da mesma maneira perante o Senhor. Ele sabia que pecava, mas sua vontade era fazer a vontade de Deus. Davi tinha em seu espírito um anseio incontrolável pelo Senhor. Tanto que a gente vê que em todo o salmo, Davi ele reconhece muitas coisas. A primeira coisa que Davi reconhece são seus erros. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis de cada um de nós reconhecer. Porque é muito fácil a gente olhar para o irmão, a gente olhar para qualquer pessoa ao nosso redor, até mesmo para o familiar. Isso é muito comum quando se trata de pai e filho, né? Sua mãe olha para você e fala: mas seu primo não é assim, seu primo está na faculdade. Ah, mãe, mas é que... E aí começa a justificar. Ou então, quando a gente está aqui no meio eclesiástico, né? A gente, de repente, faz uma bobagem, uma besteira, o pastor dá aquele ralinho de leve. A gente fala: não, pastor, mas é que você não me entende. Não é bem assim. É que... A gente dá um adiadão e fala, vira para Deus e fala: não, mas foi a mulher que tu me deste.
Então, desde o princípio da humanidade, a gente percebe que uma das dificuldades do ser humano, uma das dificuldades da essência do ser humano, é reconhecer os seus erros. É olhar para si, em vez de olhar para os outros e falar, cara, eu sou errado. Dentro de mim está podre. Não, verdade, dentro de mim tem pecado. Não, Deus, a culpa não foi de Eva, a culpa foi minha que não cuidei de Eva. Adão não estava, na verdade, só culpando a Eva, ele estava culpando a Deus, porque ele está falando, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi. Então a nossa justificativa, na verdade, se torna uma desculpa. E ainda mais, ela se torna uma fuga real da nossa verdadeira culpa. Quando uma pessoa ela se justifica demais, ela se arrepende de menos. Quando nós nos justificamos demais, significa que o nosso coração está muito orgulhoso, a gente não consegue se arrepender de certas coisas. Não, mas quem é ele acha que pode falar que eu tenho que fazer isso? Não, mãe, não é bem assim, eu já tenho 19 anos, agora eu tomo conta da minha vida. Dá até vontade de rir quando eu escuto isso. Porque eu era assim. Eu achava que com 18 anos tudo ia dar certo, eu ia sair de casa, morar sozinho, pagar minhas contas, estaria rico já. E aí eu tenho 21 e ainda estou nesse processo todo. Só que muita coisa muda, irmãos. E principalmente o arrependimento. O que o Senhor ministra muito no meu coração é que Davi, ele tinha consciência de quem ele era. Ele precisou de um profeta para ir lá. Tudo bem, mas ele tinha consciência. Saul teve 3 chances de ter consciência. Samuel disse por 3 vezes a Saul. Até que na última, cara, acabou. Não tem mais jeito para você. Porque Saul se importava mais com o eu dele do que com aquilo que Deus pensava sobre ele. Ele estava olhando, não, mas é que o povo ia embora. E se o povo fosse embora, e se o exército fosse embora, a gente ia perder a guerra. Então eu tive que oferecer sacrifício aqui, Samuel, mas foi rapidinho e tal, você pode oferecer de novo. Não, você não está entendendo, cara. Você tem que confiar em mim. Você tem que confiar na palavra do Senhor. Como é que você, um rei que deve guiar o povo, se amedronta pelo que o povo está fazendo? Que governo é esse que se submete ao povo? Quem é governante tem que governar. Quem é rei foi feito para reinar. Davi tinha consciência de que ele foi feito para reinar. Saul não. Saul tinha consciência de que ele tinha que se submeter ao seu reino, senão ele perderia seus homens. Saul, ele se deixou levar por aquilo que o reinado tinha a oferecer. Davi, ele se prostrou diante de Deus e falou, o reinado não me importa se eu não tenho o Senhor. O seu reino não importa, Deus, se eu não tenho o Senhor. Eu reconheço meus pecados. Eu reconheço que eu sou falho. Outra coisa que Davi reconhece nesse salmo são as suas iniquidades. Ele diz no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi reconhecia que ele não era só pecador, mas que ele também tinha iniquidades. Depois ele ainda pede perdão pelos seus crimes de sangue. Ele não parou só na iniquidade, ele foi mais fundo. Depois ele continuou e pede perdão ainda mais sobre as suas transgressões. O que esse homem está dizendo? Ele está falando, Deus, eu posso perder tudo. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a sua presença. Me perdoa pelo meu pecado. Me perdoa, Jesus, me perdoa, Deus, pelas minhas transgressões. Lava-me da minha iniquidade. Ele estava desesperado, irmãos. Você não olha aqui, Davi não estava orando como a gente ora aqui. Quando o pastor começou a ministrar aqui sobre esse anseio, essa vontade insaciável de vir à presença do Senhor, não é só uma quarta-feira, irmãos, a gente está aqui reunido para ouvir a Deus. Independente de quem está aqui em cima, se sou eu, se é o pastor, se é a pastora, se é a Marina, se é a Patrícia, independente de quem seja, irmãos, não é a palavra dos nossos lábios que está sendo falada, é a palavra do Senhor que está sendo falada. O verbo que era antes está sendo anunciado. Então não é só mais um culto, não é só mais uma ministração, é a palavra. Davi tinha isso em seu coração, ele falou, cara, eu não posso perder. Não, Natan, eu pequei, eu reconheço o meu pecado. Não foi culpa de ninguém, foi culpa minha. Eu me prostro e eu me arrependo. Eu reconheço que a transgressão foi minha, o crime de sangue foi eu. Eu fui o homicida que mandou matar. Eu fui o adúltero que deitou lá com a mulher de Urias. Sou eu. A culpa é minha. O pecado é meu. Davi assumiu a responsa, irmãos.
Ele olhou diante daquilo tudo, ele falou, nada mais importa se eu não tiver a sua presença. Se a sua presença estiver comigo, eu posso perder tudo. Tanto que você não vê ele pedindo para que o reinado continue sendo dele. No Salmo você não vê ele pedindo para que seu filho seja curado. No Salmo você não vê ele pedindo para que o povo continue reconhecendo ele como rei, para que ele não perca autoridade sobre o povo, não. No Salmo ele pede, não retira de mim o seu espírito. Não tira de mim a salvação, Deus, eu preciso disso. Eu preciso do seu Espírito Santo. Eu preciso da salvação. Eu preciso ouvir o júbilo e a alegria. Eu preciso da sua presença. Davi, ele era incontrolável, irmão, quando se falava sobre Deus. Ele não se media esforços sobre os seus bens. A gente viu isso quando ele trouxe a arca. 6 passos um sacrifício. Nossa, Deus. Você imagina o tanto de boi que não foi sacrificado naquele dia. Ele falou, não, meus bens não importam, eu preciso da presença. Aí, não saciado, ele chega em Jerusalém, começa a dançar. Mas ele é rei, ele vai dançar. Não, ele tem que dançar, porque ele não está dançando para o povo, ele está dançando para Deus. Fala, não é suficiente, eu preciso construir um santuário para que o Senhor possa habitar. Mas eu não posso fazer isso. Davi podia muito bem ter parado ali. Fala, não, já que eu não posso, deixa com Salomão, que ele assume o B.O. Só que não era um B.O. Davi não tinha a construção do templo como um problema, mas sim como um prazer. Tanto que ele supriu todos os utensílios do templo. Ele foi o que separou a madeira, foi ele que separou o ouro, a prata. Salomão acrescentou mais algumas coisas, mas o que tinha que ser feito, Davi preparou. Ele falou, não, é Salomão que vai fazer, mas isso não me impede de ofertar. Porque ele está falando, olha, eu sei que o que o Senhor quer não são os meus bens. Eu sei que o que o Senhor quer não é o meu reinado. Eu sei disso, mas eu quero te dar isso. Porque nada do que eu possa te dar é suficiente. Nada do que eu vou te ofertar é suficiente. Mas isso não me impede de continuar ofertando, porque a única coisa que eu quero é a sua presença. Era isso que Davi estava dizendo. Olha, o que importava para Davi, a riqueza que ele tinha, era a presença de Deus e o Espírito Santo. O que alegrava Davi não era a quantidade de mulheres que ele tinha, mas era a certeza da salvação que vinha da parte de Deus. Davi tinha tanto prazer em Deus que a única coisa que ele pede é que ele se torne puro, para que ele continue adorando a Deus. O que tem minado em nossas orações, irmãos? O que tem sido colocado diante do nosso altar diariamente? São os nossos problemas? São os nossos sonhos? São os nossos desejos? O que a gente entrega para Deus todos os dias? Não, Deus, hoje foi difícil. Meu chefe gritou comigo. Minha mulher não me entende. Meu marido não me entende. Ou será que a gente tem fechado a porta do quarto? Nossa, Pai, só preciso da sua presença. Irmãos, eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas um dia, quando você entrar no seu quarto, fecha a porta e não fala nada. Fala nada. Deixa Deus falar. Você vai ter a mesma sensação que Davi tinha. Cara, a oração se trata muito mais de ouvir o que Deus tem para falar do que de falar o que nós temos para falar. Deus já sabe. Não é que Ele não esteja interessado, mas há momentos em que nós só devemos escutar. Há momentos em que apenas ler a palavra vai te constranger de tal forma que você vai... Não tem como. A gente vai ver sobre isso aqui. Josias, ao ler, somente ouviu o que a lei de Moisés tinha. Ele rasgou suas vestes e falou: para tudo, a gente precisa reorganizar Israel, porque o altar está totalmente quebrado, Deus está irado. E olha que Josias tinha todos os antepassados antes dele tinham feito tudo errado. O que mais a gente reconhece nesse salmo é que Davi, mesmo sabendo dos seus pecados, mesmo sabendo das suas transgressões e dos seus erros, ele era extremamente inconformado com eles. Ele mudava constantemente, ele buscava ser mudado constantemente. Você vai ver que em nenhum momento da história de Davi ele se ensoberbece. Em nenhum momento ele tenta matar Saul de raiva, de indignação. Ele fala, pelo contrário, ai de mim. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Não era só porque era Saul, porque ele amava Saul, porque ele entendia a unção que estava sobre Saul. Ele entendia que não era só um homem, não foi só um rei consagrado por um profeta, foi um rei consagrado pelo próprio Deus.
havia uma unção de Deus, ele não podia interferir naquilo, porque Saul não estava preocupado com a promessa, Davi não estava preocupado com a promessa, ele tinha certeza que ela se cumpriria. Por isso ele falou, não preciso botar a mão, Deus já falou. Se Deus falou, está falado. Só basta confiar. Terceira coisa que a gente percebe nesse salmo é que tudo que ele queria fazer, toda a mudança que ele queria ter, seria para agradar ao Senhor. Tudo aquilo que ele entrega diante do altar do Senhor é um coração contrito e quebrantado, que é exatamente o que ele fala nos últimos versos do seu salmo. Não, o Senhor não se agrada de sacrifício, porque senão eu daria. Ele tinha riquezas, ele podia dar. Ele fala, não, o que te agrada é um coração contrito e quebrantado, é um espírito quebrantado. É tudo isso que te agrada. Então, se é o que te agrada, eu vou te entregar. Eu achei muito interessante, porque ele fala sobre o sopro. E eu fui pesquisar sobre do que se trata o sopro. E abre lá, em Êxodo 12, versículo 22, por favor. No versículo 7, Davi diz a seguinte frase: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Êxodo 12, versículo 22. Vai falar sobre a Páscoa do Senhor. A primeira Páscoa, especificamente falando. Versículo 22 e 23. Vai dizer o seguinte: peguem o quê? Ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a vigia superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Qual é o ramo usado para passar o sangue? O isopo. Davi era profético, irmãos. Ele não estava só orando, ele estava declarando o que estava no coração dele. Existe um salmo que diz: levantai, ó portas, das suas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Davi estava dizendo: para que o Senhor entre por mim, eu preciso ser lavado com isopo. Eu preciso que o seu sangue seja aspergido sobre mim. Eu preciso que sobre a minha vida o sangue do Senhor seja sobre mim. Jesus nem tinha sido profetizado ainda, irmãos. Olha o relacionamento que Davi tinha com Deus. Olha as revelações que ele tinha com Deus. Aí eu comecei a meditar nos versículos que falam sobre as revelações, que a glória de Deus ela é escondida, mas a glória dos reis é descobrir os segredos que são escondidos. E Davi descobria exatamente esses segredos. Davi fala diversas vezes sobre o Espírito. Ele fala: não afaste de mim o seu Espírito. Ele diz: dá-me a sua salvação. Só que naquele tempo nem havia promessa sobre isso. Isaías ainda não tinha profetizado, nem tinha nascido. Jesus ainda ninguém tinha ouvido falar. Só que Davi conhecia essa parte. Davi, ele tinha revelações porque ele se relacionava. O que me leva a entender de que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais conhecemos de Deus. E quanto mais conhecemos de Deus, mais insaciáveis por esse Deus nós ficamos. Quanto mais insaciáveis, mais nós queremos a presença dele. E mais isso importa. Davi, ele pede diversas vezes no Salmo para ser lavado, para ouvir o júbilo, para ter um coração puro, para ter um espírito puro. Davi tinha esse desejo íntimo e ardente, muito forte de fazer a vontade de Deus. Ele não declara isso só no Salmo 51. Abre sua Bíblia no Salmo 27. Versículo 1. Olha o que Davi declara nesse salmo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo?
O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa. Quantas coisas? Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi não pede riqueza. Ele não fala, eu preciso estar na casa do Senhor porque eu vou estar seguro dos meus inimigos. Não. Para contemplar a beleza. Eu não quero o que o Senhor pode me dar, eu quero ter relacionamento. Eu quero quem o Senhor é. Eu quero as suas palavras, eu quero a certeza, porque eu tenho confiança de que o Senhor me protege. Eu sei quem o Senhor é e eu sei que o Senhor sabe quem eu sou. Era isso que Davi estava dizendo. Ele continua, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior de seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a sua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me o teu. São os teus? São os teus ou é o teu? O teu caminho. O que Jesus fala? Eu sou. Olha isso aqui, irmão. Ensina-me o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Interessante que ele fala aqui, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Está falando de Jesus. Hein? O caminho fala de Jesus. A rocha no meio do salmo fala de Jesus. Tudo está falando sobre Jesus. O relacionamento de Davi fala sobre Jesus. Interessante que se você ler todo o salmo, ele está falando na terceira pessoa, ele está falando de si mesmo. Porém, no último versículo, ele deixa como se fosse um aviso. Ele fala, espere no Senhor. Ele não está falando só para si, ele está falando para nós. Anime-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Ele estava falando, cara, vai vir. Eu sei que ele vai se manifestar. Eu sei que de alguma forma a bondade dele vai vir. Eu sei que de alguma forma, mesmo os meus inimigos se converterão. Mesmo aqueles que cometem transgressões e crueldades, eles se converterão ao Senhor, eles se prostrarão diante de ti. Isso, e não me importa se eles são meus inimigos, se eles se afastam, se eles prejudicam o meu reinado. O que importa é que um dia eles se dobrarão diante da sua presença. Eles se entregarão a ti, eles se converterão dos seus maus caminhos. Então Davi ele não se preocupava só com o reinado da terra, mas ele estava anunciando um reinado que vinha do céu. Ele estava anunciando uma bondade que vinha do céu. Ele estava anunciando o caminho que deve ser guiado, o caminho que deve se andar. Era isso que Davi estava falando. Quando eu paro para meditar sobre Davi, eu só consigo me lembrar de um versículo da Bíblia. Em João 4, no versículo 23 ao 24, você não precisa abrir, ele diz a seguinte frase, diz o seguinte verso: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Davi adorava em todo o tempo. Se fosse no palácio, ele estava adorando. Se fosse indo para a guerra, ele estava adorando. Se fosse voltando, ele estava adorando. Davi, ele adorava o Senhor em todo o tempo. Essa semana eu ouvi uma música, eu não lembro de que banda que é, mas essa música ela tinha a seguinte frase. E essa frase eu imagino que é o que mostra os atos de Davi.
é o que as atitudes de Davi demonstram. Essa frase diz o seguinte: eu quero ser encontrado por seus olhos quando estiver à procura dos verdadeiros adoradores. Eu imagino que tudo que Davi fazia era por causa disso. Eu quero ser encontrado pelos seus olhos quando eu estiver procurando os adoradores. Eu quero estar entre esses adoradores. Eu não quero ser o maior rei. Eu não quero ter a maior quantidade de esposas. Eu não quero ter a maior riqueza. Eu quero construir um templo para que o Senhor possa habitar, para que eu possa contemplar a sua beleza. Eu não peço, Jesus, carros de guerra. Eu não peço, Deus, um exército enorme para que eu possa conquistar os arredores de Israel. Não, eu peço para que eu busque a sua presença, para que eu viva nela todos os dias da minha vida. Uma coisa eu peço, você está entendendo? Davi podia pedir o que ele quisesse, irmãos, mas ele escolhe uma coisa. Por que o nosso coração ele tem se desviado tanto? Por que as nossas convicções, as nossas motivações, os nossos desejos e anseios têm ido para tantos lugares? Sendo que um dos maiores reis que existiu nessa terra só queria uma coisa, que era a presença do Senhor. E nós temos isso. Se nós quisermos, nós temos isso. Nós podemos ter a presença do Senhor não só quarta, ou não só domingo, ou não só sexta, ou não só sábado na tenda, mas todos os dias, todos os dias, todos os dias. O clamor do coração de Davi, ele diz aqui, ó, no verso 8 ele disse: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a sua presença. Esse era o clamor de Davi. Não, eu preciso buscar a sua presença, eu preciso encontrar o Senhor, eu preciso ser mais íntimo do Senhor, eu preciso te conhecer mais, eu tenho um anseio para contemplar a sua beleza. Eu não quero os seus grandes feitos, eu não quero o ouro que o Senhor pode me dar, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Irmão, você está percebendo que em toda a história de Davi, exceto quando ele peca com Betseba e comete outros vacilos, Davi, o coração dele é totalmente voltado a Deus. 100% de Davi é entregue a Deus. Tanto que quando ele recebe o ultimato de que ele não estava mais assim, irmãos, ele se compadece, ele abandona tudo. Por 3 dias Davi só chora e ora. Ele fala: cara, não me importa o que está acontecendo com o reinado, eu preciso me consertar com Deus, porque eu perdi o meu maior tesouro, eu perdi a maior coisa que eu podia carregar, a presença dele, e eu nem percebi isso. Isso tem que ser um alerta aos nossos corações, irmãos. Isso tem que ser como um sino badalando em nossas cabeças, a ponto de não nos deixar em paz. Nós temos que estar inconformados com isso. Nós temos que estar inconformados não com as cadeiras vazias dessa igreja, mas com os corações vazios que estão aqui, com os nossos corações vazios da presença, com o nosso espírito vazio, porque nós não temos buscado a Deus como verdadeiramente precisamos buscar. Nós temos que nos inconformar, porque nosso coração tem sido saciado pelo pouco que achamos que é muito, da pouca presença que ainda temos. Isso foi uma promessa. No Mateus é declarado que o amor de muitos se esfriará. Como é que está o seu amor? Como é que está o meu amor aqui? Como é que está o nosso coração diante do Senhor? O que tem sido entregue diante do Senhor? Davi, ele não foi o único que manifestou esse amor. Davi, ele não foi o único que se entregou a Deus dessa forma. Abra sua Bíblia aí, por favor, em 2 Reis, capítulo 22, versículo 10. Aqui a gente tinha alguém que tinha tudo para dar errado. O pai dele foi um dos piores. Os antecessores deles foram os piores. Israel estava em sua pior fase, em uma das suas piores fases de idolatria. Os Balaíns, os altares a Moloque, a Acera, a todos os deuses que você podia imaginar, dos amorreus, dos heveus, de toda aquela galera, dos assírios que estavam em volta de Israel, estavam em Israel. Só que um menino, melhor dizendo, um homem, apesar de sua idade, ele se entregou de tal forma a Deus, que ele olhou para a nação, ele não olhou para um bairro, ele não olhou para uma pessoa, ele não olhou só para si, ele olhou para a nação, e seu coração estava inconformado. Vai falar o seguinte: também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei.
E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Hilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaias, e Safã, o escrivão de Asaias, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que achou, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Portanto, nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quando acerca de nós está escrito. Se for lá, vira uma página, 2 Reis 23, versículo 1, vai dizer o seguinte: Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, Então o rei ordenou e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos e seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou essa aliança. A gente está falando de uma nação, de profetas, sacerdotes, do povo, da multidão em si. O impacto daquela palavra foi tão forte no coração de Josias, que ele se converteu de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu coração. Ele falou: eu não posso permitir que a nação de Israel permaneça do jeito que ela está. Eu não posso permitir que, ainda que a ira do Senhor se levante contra nós, nós vamos adorar. Ainda que o castigo dele venha sobre nós, nós vamos adorar. Porque o castigo é nossa culpa, o pecado é nossa culpa, nós somos os idólatras. Os nossos antepassados não tiveram zelo pela palavra. Se for para nós pagarmos pelos erros, nós pagaremos, mas primeiro nós adoraremos ao Senhor. Primeiro nós reafirmaremos a nossa aliança. Primeiro nós nos converteremos no nosso coração. Nós nos entregaremos com toda a nossa alma. Nós nos converteremos com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com tudo que temos, com tudo que somos. Josias foi nomeado rei com 8 anos de idade. O pai de Josias foi um dos piores reis que Israel teve. Só que Josias não se limitou ao seu pai, Josias não se limitou aos seus antepassados. Ele não se limitou à história, nem aos pagãos, nem aos sacerdotes idólatras, nem a todo o povo de Israel que não adorava ao Senhor. Ele se posicionou e ele disse, no seu íntimo ele se converteu. Para você ver a autoridade de um homem que se posiciona, a autoridade de alguém que se entrega de todo o corpo. Ele disse: cara, eu não posso. Se você for ler a história de Josias, o castigo de Deus era iminente. Foi falado para ele, eu não me recordo do profeta, mas foi falado para ele que o castigo de Deus viria sobre Israel. Josias sabia que mesmo ele fazendo tudo isso, o castigo de Deus viria sobre a nação. E mesmo assim ele não voltou atrás. Porque o que importava para Josias não era como a nação ia ficar, era como a nação estava diante do Senhor. Então, se a nação ela refizesse a sua aliança, se a nação ela se entregasse a Deus e ainda assim o castigo viesse, teria valido a pena. Porque o que importa é a aliança. O que importa é o coração. O que importa é se o povo está adorando a Deus. O que importa é se o povo está se convertendo. O que importa é se, quando nós levantamos aqui algumas manifestações, quando nós levantamos aqui alguns propósitos, se toda a igreja está empenhada, se toda a igreja está unida, irmãos, o que importa é que a aliança está sendo feita. Se toda escola dominical aqui, se toda escola sacerdotal aqui, os nossos corações estivessem em chamas para aprender, teriam muito mais pregadores nesse altar. Se todos os dias, se todas as tendas de Davi, incluindo eu, nós estivéssemos aqui, irmãos, os nossos corações estariam muito mais incendiados pelo amor de Deus. Se em todas as casas fossem feitos os cultos familiares que nós falamos aqui, as nossas casas estariam muito mais cheias de Deus. As pessoas entrariam nelas e falam: cara, tem alguma coisa diferente. E não é o cheiro que você passa no pano para ficar cheiroso. Não é, irmãos, é a presença. Não é quanto de móvel, não é as coisas que tem dentro da nossa casa, mas é quem está em nossa casa. Quando o povo, antes de Josias, ia para Israel, eles reconheciam aquela nação como qualquer outra nação.
Qualquer outra nação que adora falsos deuses, que tem prostitutas cultuais, que tem templos totalmente profanados por balaíns, que tem crianças sacrificadas para aquele Deus nojento. Mas quando Josias ele se posiciona, Israel voltou a ser Israel. Ele quebra tudo, irmãos. Não fica nada. Nada. Ele fez o que nenhum outro rei antes dele tinha feito. Ele purificou a nação. Josias, através do Senhor, ele trouxe um novo nível para Israel. Ele trouxe um novo quebrantamento para Israel. Em 2 Reis, no versículo 20, 2 Reis 23, no versículo 21, vai dizer o seguinte: o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Depois que ele derrubou tudo que tinha que desagradava a Deus, que todos os altares foram derrubados, então ele podia celebrar a Páscoa. Porque na Páscoa só pode ser sacrificado um cordeiro. E só um cordeiro foi sacrificado. Então ele está dizendo, para que o sangue venha sobre a nação e a nação seja purificada, precisamos adorar só um Deus. Precisamos nos prostrar diante de só um Deus. Precisamos entregar os nossos corações diante de só um Deus. Quais são os deuses que tem em nossos corações, irmãos? Não é só uma estátua que fica na nossa casa que é uma idolatria. Não é só isso, irmãos. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que é mais importante do que Deus em nossas vidas. E eu confesso para os irmãos que, cara, isso é uma luta constante, tanto no meu coração quanto no coração de todo mundo aqui. Porque infelizmente nós edificamos deuses, pequenos falsos deuses todos os dias. A gente não pode começar a ser elogiado, que a gente já começa a se inchar e falar, não, eu sou bom, olha lá, não vive sem mim. E olha lá, como é que vai ficar a igreja se eu viajar? Vai ficar aqui, irmãos. Vai ficar todo mundo adorando, todo mundo cheio. Não, mas eu não posso faltar, porque escola sacerdotal, né? Se eu não ministrar, quem é que vai ministrar? Irmãos, Deus me levantou, Ele pode levantar qualquer um outro. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o vosso coração. Tudo que nós fazemos, irmão, é a consequência de quem nós já somos. Se o que nós fazemos for declarar o que a gente é, se a gente faz porque a gente quer declarar quem nós somos, então a gente não é nada. Porque a gente vive pelo que os outros pensam. Irmãos, não tem coisa mais miserável do que viver pelo que os outros pensam sobre nós. Do que viver pelo que os outros acham sobre nós. Porque uma hora você vai desagradar um, uma hora você vai desagradar outro, uma hora você vai fazer uma coisa, outra hora você vai fazer outra coisa, porque uma hora você está agradando a fulano e outra hora você está agradando a ciclano. Só que a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Então você não precisa fazer, você precisa ser. Eu preciso ser. Ser quem? Ser filho. Eu fui chamado para ser filho, você foi chamado para ser filho. Nós fomos chamados para ser filhos. Quando nos posicionamos como filhos, estamos declarando para o mundo, existe um pai. E se existe um pai, você não é mais órfão, assim como eu não sou mais órfão. Você não está entendendo, a carta de adoção foi escrita com sangue, está a assinatura dele lá. Existe um cordeiro que se sacrificou, um homem que se entregou. E esse homem que se entregou, cara, ele precisa impactar os nossos corações. Ele precisa entrar em nós a ponto de que as pessoas olhem para nós e falem, cara, o que você carrega? O que existe dentro de você? Quando eu entro na sua casa, eu não consigo ficar do jeito que eu estava. Eu não consigo falar um palavrão quando eu entro na sua casa. O que existe lá? O que tem lá? O que você carrega no seu íntimo? Que quando eu vou na sua casa, seus filhos se convertem. Não tem ninguém na sua casa que é desviado. Seus vizinhos começam a falar diferente quando você se aproxima. Quando você dá uma boa noite, eles param de fofocar da vida dos outros e vai falar de outra coisa. Quando você está passando na rua ali, a fofoca chega... Fica mais baixo, fica mais baixo, fica mais baixo. Quando você está passando na rua, os caras querem dar quebrada, olha para você e falam, boa noite, tudo bom? Os caras não passam de cara fechada, por quê? Porque o que está em você é maior do que você. O que nós carregamos, irmãos, tem que ser maior do que nós. Mas para que ele cresça, nós precisamos diminuir. Nós precisamos nos esvaziar. Um pote só pode ser cheio quando ele se esvazia. Era isso que Josias estava falando. A nação só vai ser cheia de Deus quando ela se esvaziar dos falsos deuses. Nós só vamos ser cheios de Deus quando os nossos corações estiverem vazios dos falsos deuses.
das nossas falsas mentiras, das nossas mentiras, dos nossos enganos, dos nossos prazeres. Do prazer de achar que para que nós venhamos estar felizes, nós precisamos de um emprego bom. Para que a nossa felicidade chegue, a gente precisa de um casamento. De que para que a gente fique feliz, irmãos, a gente precisa ter todos os serviços de streaming disponíveis. Esse dia eu estava conversando com um jovem, ele estava dizendo para mim, cara, não tem tempo. Engraçado que eu virei para o meu pastor e falei, pastor, não tem tempo. Aí o pastor, você vai com toda a mansidão do seu coração, né? Todo triste, cara, todo quebrado. Você acha que você vai ouvir, não, tá tudo bem, pode ficar descansando. Cara, vai piorar. Você tá achando que tá muito, tá pouco. Espera para você ver quando você tiver mais responsabilidade. Espera para você ver quando você crescer mais. E às vezes é isso que a gente tá, irmãos. A nossa visão está limitada pelo nosso eu. A gente precisa parar de enxergar a folha na árvore do galho da floresta. A folha no galho da árvore da floresta. Porque nem a árvore mais a gente está enxergando. Por isso que nós precisamos de pessoas ao nosso redor, para que elas nos instruam sobre a floresta. Sobre o Pantanal, melhor dizendo. Porque o que a gente vê é tão limitado, irmãos, e o que existe é tão grande. Cara, existem provas existem nãos, que eles são sims. E eu aprendi isso. Não da melhor maneira, mas eu aprendi isso. E eu pude dizer para aquele jovem o que eu estava carregando no meu coração. Eu falei, cara, vai piorar. Vai piorar, você não pode mais se comportar como você é agora, cara. Eu não posso mais me comportar como eu sou agora. Eu não sou só um jovem agora que mora com os meus pais, que depende do que os meus pais me dão, que come a comida que é paga, que vive na casa que é paga, que já está paga, que dorme na cama que já está paga, que já tem energia paga, internet paga, que come o que alguém cozinhou, que veste o que alguém lavou. Não, eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar como um jovem que não tem comida, que precisa comprar, como um jovem que não tem casa e precisa comprar, como um jovem que não tem energia, mas precisa providenciar essa energia, porque se eu quiser ser um homem de família, eu preciso assumir a responsabilidade. Eu preciso pensar no futuro agora, mas só que o pensar no futuro agora não pode ser um Deus para mim. Isso não pode ocupar o tempo de Deus em mim. Isso não pode ser uma prioridade. Nós só tornamos as prioridades. A única prioridade que deve existir na nossa vida, irmãos, é fazer a vontade de Deus. O resto é só necessidade. O resto é só coisas que vão acontecendo. Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós precisamos entrar em Deus. Como Davi disse, ainda que os cavalos de guerra me cerquem, ainda que exércitos se montem ao meu redor, eu confiarei. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Davi tinha fé em seu coração, irmãos. Davi tinha confiança, tanta confiança que ele olhou para Saul e falou, cara, sua armadura não cabe em mim. Só a funda e a pedra já é suficiente, porque o que está em mim já é suficiente para derrubar Golias. Não é a pedra que vai derrubar ele. Não é, irmãos. Não são as suas pedras, não são as suas armaduras que vão derrubar os gigantes que existem na sua vida. São as pedras que você carrega. São os nãos que você carrega. São os sims de Deus que você carrega. É a fé que você tem. Quanto de fé que nós temos? Quanto que nós temos nos entregado? E é interessante que, continuando esse versículo de 2 Reis, capítulo 23, vai falar o seguinte. Ele junta todo o povo para celebrar a Páscoa do Senhor. E no verso seguinte diz, porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel. Nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro do sacerdote Hilquias, que o sacerdote Hilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal.
Irmãos, ele marcou. Nem antes, nem depois. Josias se converteu com tudo, irmãos. Ele foi totalmente entregue. Porque ele disse, eu preciso da palavra. Isso aqui é o que eu preciso. É a minha comida, é a minha bebida. Isso é a minha vida. Eu não vivo sem isso. Eu não posso mais existir se eu não fizer a vontade de Deus. Eu não posso mais respirar se esse ar que eu estou respirando não for para ter a vontade de Deus. Ah, Flávio, mas isso é radical demais. Irmãos, nós existimos para a glória de Deus. Tudo veio dele, tudo volta para Ele. Ele é o início e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele é todo poder e toda autoridade. O que nós chamamos de livre-arbítrio, irmão, na verdade, não pode nos limitar. Porque quando nós temos a Deus como Pai, a gente diz, não é mais o que eu quero, é o que o Senhor quer que eu queira. O que o Senhor tem para mim? Quais são os planos que o Senhor tem, os pensamentos que tem ao meu respeito? Qual é a sua vontade, Deus? Eu preciso disso, eu preciso do Senhor. Josias, mesmo com tão pouca idade, se converteu ao Senhor de tal forma que seu coração, mesmo sabendo que o castigo de Deus viria sobre Israel, ele não se conteve, ele não parou. Ele tinha um desejo dentro de si de agradar a Deus e levar aquela nação que se entregou a Deus no passado, a se voltar e arrepender-se dos seus maus caminhos. Ele marcou sua geração com justiça, ordem e, acima de tudo, a insaciável vontade de fazer a vontade de Deus. O que Josias carregava, Davi também carregava. A insaciável vontade de fazer a vontade de Deus. Não tem mais a ver com a nossa vontade, irmãos. O que o Pai Nosso fala? Pai Nosso que estás no céu. O primeiro verso é pão nosso de cada dia. Perdoa os meus inimigos. Não. Faça-se a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Essa tem que ser a nossa oração. Existem muitos reis, muitos profetas na Bíblia que eles mudaram a história de Israel. Mas um dos profetas que chamou a minha atenção foi o profeta Elias. Abre a sua Bíblia também em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, nós já estamos finalizando. Capítulo 18, versículo 30. Vai falar o seguinte: então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar no nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse, encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda, faça isso outra vez. E eles fizeram. Disse mais, façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, presta atenção nisso, irmãos. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a sua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. No versículo 38 diz, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com um só rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que Elias fez aqui, irmãos?
Você perceber no início aqui eu aconselho que você leia todo o capítulo 18, mas no início do verso 30, no versículo 30 aqui, Elias chama o povo para se aproximar dele. Você precisa chamar as pessoas que estão ao seu redor para se aproximar de você. Mas você só pode fazer isso quando o seu coração e quando o altar que está em você for um altar que edifica o nome do Senhor. Porque Elias não chamou o povo para si, ele chamou o povo para edificar o altar. Então os olhos das pessoas não tem que estar em nós, tem que estar no altar que está em nós. Em quem nós adoramos, em quem nós somos semelhantes. Então ele fala ali, ele continua dizendo, então o povo aproximou dele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Só que aqui fala que Elias restaurou o altar do Senhor e depois ele colocou 12 pedras. O que significa isso? Se a gente for seguindo os passos que Elias fez. Primeiro ele restaura o altar, depois ele coloca as 12 pedras. Depois ele cava uma vala e enche 4 cântaros. Depois que ele enche os 4 cântaros de água, ele faz isso por 3 vezes. Ele enche os 4 cântaros 3 vezes. E na hora do sacrifício da tarde, que é exatamente às 15 horas, Elias ora ao Senhor. Só que antes de Elias orar, o que ele faz? No versículo aqui fala que, versículo 36, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar. Primeiro Elias chama o povo para se aproximar dele, porque ele estava reorganizando o altar. Ele estava reerguendo o altar. Depois ele se aproxima. Por quê? Porque o altar estava destruído. O altar estava quebrado. A idolatria estava tomando Israel. Baal é quem estava reinando sobre Israel. A bananice, entre aspas, de Acabe, dominada por Jezabel, estava acabando com a nação. Então um profeta colocou sua vida em risco, apesar de outros profetas estarem mortos, e de saber que foi Jezabel que matou. Ele coloca sua vida em risco, ele fala, hoje vai ser provado que o verdadeiro Deus de Israel vai se manifestar nesse lugar. Será que nós somos dispostos a isso? A chegar diante dos altares dos outros, a chegar diante dos altares do mundo, a chegar diante das coisas que o mundo tem imposto e falar, hoje vai ser provado que na minha vida o Deus de Israel está. Aproxima-se de mim que eu vou te mostrar. Assim como Eliseu falou, chegou, como é que era o nome dele? O leproso, Naamã. Naamã chega diante do rei de Israel e fala, não, eu vim aqui porque eu quero ser curado da lepra. O rei de Israel fica em choque e fala, não, mas eu não posso te curar, quem sou eu? Eliseu, o profeta, fala, não, manda ele vir a mim, que ele vai saber que existe Deus em Israel. Será que nós temos essa autoridade? Será que nós estamos dispostos a encarar Será que nós temos assumido a responsabilidade de carregar essa quantidade, de carregar essa unção, melhor dizendo, de estar em constante comunhão com o Senhor, a ponto de falar, não, aproxima-se de mim que você vai ver. Chega perto, que a gente vai edificar um altar. Chega aqui, que a gente vai edificar um altar. Só que o que Elias fez aqui foi totalmente profético, irmãos. Isso aqui tem tudo a ver com a cruz. Quando Elias ele reedifica o altar, e após ele reedificar o altar, ele coloca 12 pedras, que naquele momento significavam as 12 tribos de Israel. É entendido que Elias ele reedifica o altar, e ele anuncia, olha, para que as 12 pedras sejam colocadas, existe um fundamento que precisa ser reestabelecido. Qual é a primeira pedra que se coloca para uma construção? Segundo Israel, segundo a lei de Israel. A pedra de esquina angular, o fundamento, Jesus Cristo. Após esse fundamento ser restabelecido, 12 pedras são colocadas, 12 apóstolos são colocados. Um governo é estabelecido sobre Israel. 12 fala sobre número de governo. Após o governo ser estabelecido, vem 4 cântaros. Quantos evangelhos, quais são os primeiros evangelhos do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas, João. Os 4 evangelhos estavam sendo liberados sobre aquele lugar. A palavra de Deus estava sendo liberada sobre Israel. E nesses 4 evangelhos existem 4 ofícios, 4 manifestações de Jesus. Eles são apresentados em Mateus, em rei como Mateus, em servo em Marcos, em filho do homem em Lucas e em filho de Deus em João. A palavra do Senhor era liberada sobre Israel. E ele fez isso por 3 vezes. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, o que veio sobre nós? O Espírito Santo. O fogo desceu. Você não está entendendo. Era uma profecia. Ele estava dizendo, olha, para que o fogo venha, você precisa se aproximar, cara.
Você precisa vir, mano. Mas para que o fogo desça não depende de mim, porque eu também tenho que me aproximar. Eu preciso me colocar diante do altar. Eu preciso me posicionar. Nós precisamos nos posicionar, irmãos. Nós precisamos oferecer esse sacrifício. Existe uma profecia nesses versos. Essa profecia tem que estar em nós. Ó, ele já veio. O fogo já desceu. O mundo já sabe que existe Deus. O mundo já sabe que existe um Pai. A Bíblia diz, e o mundo clama. Mostra-nos o Pai. A Bíblia diz, não, a música diz. A Bíblia diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Se nós somos filhos, nós temos que manifestar o Pai. Se nós somos filhos, nós precisamos dizer para o povo, nós precisamos dizer, se aproxime, nós vamos ouvir sobre o Deus de Israel. Se aproxime, vamos oferecer os nossos corações diante dele. E ele nos responderá. Ele nos responderá. Elias, ele tinha certeza que Deus responderia. Elias não estava brincando, irmãos, ele não colocou sua vida em risco. Ele sabia que o Deus de Israel iria responder. Ele sabia que o coração dele, que a nação se prostraria para dizer que existe um Deus em Israel. E só um Deus existe. Foi exatamente o que Josias fez. Foi exatamente o que Elias fez. E foi o que Davi não fez. Ele não edificou altares. Ele exaltou só um rei. O que nós aprendemos com todos esses exemplos, com todos esses homens? Que Davi, apesar de ser pastor e se tornar rei, a sua riqueza ainda continuou sendo a presença do Senhor. E Josias, que mesmo com tão pouca idade e com seus antecessores totalmente errados e perdidos na idolatria, nos seus manjares e nos seus cultos aos falsos deuses, ele se posicionou e disse, só existe uma coisa que importa, a presença de Deus. Ainda que a nação seja levada cativa, somente a presença de Deus importa. Elias, mesmo sabendo que ele poderia morrer, teve a certeza de que continuaria vivo, porque Deus o responderia. Tudo isso diz que o nosso coração deve estar constantemente insaciável pela presença do Senhor. Não podemos nos conformar com experiências, não podemos nos conformar com momentos, ou se acostumar com apenas viver experiências e momentos, ou se acostumar com apenas ouvirmos coisas que outras pessoas veem em nós. Não podemos nos acostumar, irmãos, a falar que os moveres só vão acontecer quando a gente for para as festas proféticas. Realmente existe uma unção, existe uma liberação de Deus naquele lugar, e que liberação maravilhosa, mas o Deus que está lá também está aqui, irmãos. A manifestação que ocorre lá tem que ocorrer aqui, ainda mais dentro de nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos vizinhos. O bairro precisa ser impactado. Nós precisamos impactar. Não podemos nos conformar com isso. Não podemos nos prostrar diante disso. Deus quer nos dar mais, Ele tem mais para liberar sobre a nossa vida, mas para que Ele libere mais, nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos deixar ir. É interessante que no versículo 4 de Salmos 27, eu não me recordo se é no versículo 4, ele fala o seguinte: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na sua casa, do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. Quando Davi ele diz sobre a rocha alta, ele também está dizendo sobre Jesus. Porque Jesus é a pedra de esquina angular. E sobre Jesus está toda a autoridade. Ele tem poder, ele é o nome sobre todo nome. Tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Então Davi e todas essas pessoas que eu citei, e todos aqueles que estão na Bíblia, que se comprometeram com essa sede insaciável, eles tinham uma certeza, irmãos: Deus é suficiente. Deus é suficiente. Cara, se meu emprego dos sonhos der certo, amém, mas Deus é suficiente. Se minha família der certo, amém, mas Deus é suficiente. Se eu for casar um dia, amém, mas Deus é suficiente. Se eu não for casar, amém, Deus é suficiente. Deus é suficiente, irmãos. Apesar de eu querer muito casar, mas Deus é suficiente. Deus é. A gente tem que entender que Deus é. Ah, Flávio, mas você está falando isso porque existem N situações. Não, irmãos, todo mundo aqui passa por provas. O apóstolo passa por provas. Esses homens passaram por provas. Logo após Elias ter feito isso, ele fugiu com medo de Jezabel.
Davi pecou com Betseba. Josias morreu porque ele foi enfrentar um rei do Egito. O que isso está dizendo é que os nossos erros não serão esquecidos, nós não deixaremos de errar. Mas que acima dos nossos erros, assim como em Hebreus 4 diz, existe um sumo sacerdote que se compadece deles. Alguém que nos entende, alguém que intercede por nós. Alguém que enviou seu Espírito. Que maravilha de Espírito, irmãos. Vocês têm que vir na escola sacerdotal, vocês não estão entendendo. Tem que ler aquele livro de novo, porque, irmãos, eu não tinha noção de quem o Espírito Santo é. Eu não tinha noção de quem o Espírito Santo é. E eu ainda não entendi tudo. E nem vou entender. Mas eu quero conhecer um pouco mais. Eu quero conhecer ainda mais. Irmãos, eu tive uma experiência essa semana tão linda, que a resposta nem foi importante, entre aspas. Nem foi o mais importante, não foi o mais importante. Mas foi saber que ele me escutou. Eu estava muito angustiado. Na quarta-feira, depois do culto, que interessante, foi na hora que eu cheguei para o pastor e perguntei sobre... Falei, né? Não perguntei, mas afirmei que eu estava sem tempo. Nessa noite, depois de ter ouvido aquilo, eu cheguei em casa e só pensei, poxa Deus, eu precisava tanto de um emprego, de meio período, carteira assinada. Irmãos, eu não orei. Eu não ajoelhei no meu quarto. Eu não botei um louvor. Eu só pensei. No dia seguinte, minha mãe chegou, eu passei ali numa loja, o cara está querendo contratar por meio período com carteira assinada. Na sexta-feira, eu entrei em contato com esse rapaz. No sábado eu fui fazer a entrevista, ele não estava lá. Na segunda ele nem tinha me conhecido e já queria que eu começasse a trabalhar. Na segunda-feira à noite, eu fui falar com ele. Na segunda-feira à noite, meu patrão, que ele não liga celular de noite, ele desliga, porque chega a pedir toda hora. Ele respondeu minha mensagem, falou, não, vem cá que a gente conversa agora. Na segunda-feira à noite ele me dispensou. E ontem, eu comecei um trabalho de meio período, com carteira assinada. Você está entendendo? Não é o trabalho que me deixou feliz. Foi a resposta dele que me deixou feliz. O que isso está dizendo? Olha, eu te escuto. Filho, eu te escuto. Eu não escuto só as suas orações, eu escuto seus pensamentos. Eu sei as suas motivações. Eu sei quais são os seus desejos. Eu sei quais são as coisas que você quer. Mas você só vai ter se você me buscar. E ainda mais, isso não é o mais importante. Irmãos, quando o trabalho deixou de ser o mais importante, quando o casamento deixou de ser o mais importante, foi aí que eu descobri o tudo que era importante. E esse tudo é Deus, irmãos. É essa fome insaciável por Deus. Esse amor insaciável por Deus. Esse desejo incontrolável pela presença de Deus. Só que isso não garante que eu nunca mais vou errar, que eu nunca mais vou pecar, que eu nunca mais vou chegar depois do culto chateado com o pastor e falar, nossa, pastor. E ele vai dizer, tá só começando. Nem começou. Você nem viveu ainda. Mas uma coisa, irmãos, uma coisa me alegra. Quando Paulo diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é uma frase de efeito, irmãos, isso é uma verdade. Isso é uma palavra liberada sobre nós. Não é só para quando a gente está triste, mas para quando a gente está feliz. Não é só para quando a gente está feliz, mas para quando a gente está angustiado. E não é só para quando a gente está angustiado. É para todos os dias da nossa vida. Eu tudo posso, porque eu sei quem me fortalece. Eu tenho relacionamento com quem me fortalece. Porque eu sou insaciável por Ele. Não importa quanto dele Ele me deu, eu quero mais. Não importa quanto dele eu conheço, eu quero mais. Por isso que tudo aquilo que a gente faz aqui ainda é pouco, irmão. A nossa semana está lotada, mas é para a nossa vida estar lotada. Os nossos dias estão lotados, é para as nossas horas, nossos minutos. É uma vida, não são momentos, é uma vida. Amém? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus.
Amém. Feche seus olhos aí agora no seu lugar. Coloque a mão sobre o seu coração. Comece a dizer para o Senhor aquilo que tem te afastado dele. Comece a dizer para o Senhor aquilo que tem sido saciado. Aquilo que o mundo tem saciado em você. Se é na família. Ah não, Deus, eu acho que a família que eu tenho já está boa. Eu tenho um filho, uma filha, eu tenho um ótimo marido, uma ótima esposa. Já está bom, Pai, aqui eu já posso parar. Não, eu já tenho um emprego bom, eu já ganho 15 mil por mês, aqui eu já posso parar, minha vida já está feita. Não, Pai, já está bom já, eu vou nos cultos, eu sou líder de célula, eu sou diácono na igreja. Não, já está bom já. Não, já está bom, a gente já tem evento todo dia da semana, já tem culto no sábado, já tem escola de manhã, já está bom já. Não precisa mais não. Começa a pedir para Deus fome e sede de justiça, fome e sede pela presença, fome e sede por conhecer mais, por ter mais revelado da sua palavra, por entender mais, por ter o Espírito em nós, não só um Espírito que intercede por nós, mas que se relaciona conosco, um Espírito que não só nos convence do pecado, da justiça, do juízo, mas que nos alegra, um Espírito que é a esperança, que é a promessa, que é a palavra do Senhor para nós todos os dias, que é aquele que nos consola, aquele que traz sobre nós a alegria e as boas novas do Senhor, aquele que nos apresentou o Cristo Filho, o Espírito Santo que constantemente gera em nós pensamentos de Deus, pensamentos a respeito de Deus, o Espírito Santo que aquece a chama em nossos corações e torna essa fome e essa sede ainda mais insaciável, que o seu coração seja completamente cheio do Senhor. Eu não profetizo as bênçãos dessa terra sobre a sua vida, mas o abençoador que criou essa terra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, que o nosso coração seja completamente esvaziado do nosso eu, que a nossa alma, Jesus, se dobre aos seus pés e venhamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Qual é a sua vontade? Qual é o seu querer, Senhor? O que o Senhor tem para nós é o que importa. As palavras que o Senhor tem para liberar para nós é o que importa, Senhor. Não é a armadura de Saul que cabe em nós. Não, Jesus, não é o que o mundo pode nos dar que nos sacia. Não é o altar que nós edificamos a Baal que vai nos saciar, Senhor. Não são os balaíns, não são, Jesus, não são os falsos deuses, não são os serviços de entretenimento, Pai. Não são as namoradinhas ou os namoradinhos, não são, Senhor. Não são os casamentos arranjados, os amaziados, Senhor. Não são, Pai. Não é o adultério, não é a traição, não é a fornicação, Pai. Não é a bebedice, não é as drogas, não é a prostituição que nos saciará. É o Senhor, Pai. Nós declaramos que somos insaciáveis. O nosso coração clama e clama e clama por fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Nós não queremos as bênçãos, queremos o abençoador. Não queremos ser encontrados, Pai, desejando as coisas da terra, mas queremos que os seus olhos nos encontrem como adoradores e como verdadeiros adoradores, Pai. Queremos ser completamente cheios do Senhor, Pai. Cheios e cheios do Senhor, Pai. Mas que não pare aí, que transborde. Que as pessoas que estão ao nosso redor ouçam a nossa voz dizendo: chega, se achega a mim, eu vou te mostrar o Deus de Israel. Se achega a mim, você vai saber que hoje existe só um Deus. Porque eu me achego a Ti, Senhor. Porque nós nos posicionamos, nós nos achegamos ao Senhor. Nós dizemos: Pai, só uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça
tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Sair daqui, me deixa morar. Em nome de Jesus, Pai, profetiza esse bairro, esse outro, profetiza os nossos corações, Pai, como igreja Mãe Fé, Jesus, em Teixeira de Freitas, totalmente prostrados a Ti. Nós profetizamos, Jesus, um povo que não se converterá apenas com os lábios, mas de todo o coração, com toda a força de toda a sua alma. Nós nos prostramos ao Senhor e dizemos nessa noite, levante sua mão agora no seu lugar e comece a declarar que só o Senhor é Deus. Declara que Ele é suficiente. Declara que Ele é suficiente na sua casa, que Ele é suficiente na sua família, que Ele é suficiente nos seus lares, que Ele é suficiente quando você deita e põe a cabeça no travesseiro porque você está preocupado demais com as contas. Declara agora que Ele é suficiente quando seu marido briga com você, quando sua esposa não te compreende. Declara que Ele é suficiente quando a sua filha olha para você e diz que não te ama. Declara que Ele é suficiente. Declara que Ele é suficiente quando as adversidades da vida vêm sobre você, quando os Golias se levantam para te derrubar. Declara que Ele é suficiente. Declara que Ele é suficiente quando você escuta os nãos dEle, quando você escuta os nãos das pessoas que estão ao seu redor. Declara que Ele é suficiente, porque Ele é suficiente. E então você declarará que Ele foi bom, que Ele foi justo, e que Ele é justo, que Ele é santo, e que Ele é bom. Ele é bom, Ele é bom e Ele é suficiente. A sua graça nos basta, Senhor, a sua graça nos basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu sair daqui, me deixa